No livro de Abacuque, capítulo 2, encontramos uma grande crise nacional, uma crise onde o profeta se encontrava e ele toma algumas decisões na sua vida. Em primeiro lugar, ele fala: vou me colocar na torre de vigia, ou seja, eu vou me colocar em oração para buscar a Deus e para, quem sabe, encontrar uma resposta do Senhor. O texto nos diz que o Senhor responde à queixa de Abacuque e manda ele gravar a visão em tábuas para que essa resposta de Deus permanecesse até os dias de hoje. Abacuque, naquele encontro com Deus, no seu clamor, na sua oração, encontra uma resposta não somente para si, mas uma resposta também para os dias futuros. E então, aqui no capítulo 2, nos seus versos, nós encontramos algumas respostas para a nossa vida de fé. Em primeiro lugar, a fé que vence, a fé triunfante, é aquela que aguarda firmemente a resposta de Deus. Por-me-ei na torre de vigia, e lá estarei em oração vigilante até que do alto eu receba a resposta do Senhor. O problema de alguns dos nossos irmãos, dos nossos queridos, dos nossos amigos, é que eles tomam decisões, eles tomam atitudes antes de ouvir a resposta do Senhor. O anseio humano por encontrar soluções leva muitas vezes o ser humano a se antecipar, em vez de aguardar silenciosamente e depender de Deus até que Deus responda. Abacuque diz: eu vou me colocar na torre de vigia e ali eu irei permanecer, aguardando o Senhor, para que, quem sabe, o Senhor me responda com a resposta certa, no momento certo. Em Provérbios, capítulo 16, verso 1, nós encontramos o seguinte texto: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Precisamos, queridos irmãos, para esse tempo de crise, onde ninguém sabe o que fazer, aguardar de Deus a palavra certa, a palavra adequada, a palavra que venha nos instruir, nos capacitar, nos iluminar, nos orientar. Como nos diz as Escrituras: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A fé que triunfa é aquela que avança seguindo exclusivamente a orientação da palavra divina. O Senhor respondeu a Abacuque no verso 2: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Muitas vezes, querido irmão e amigo, a nossa impaciência nos faz agir precipitadamente, faz com que encontremos soluções que, apesar de boas, não são a solução e a resposta de Deus para a nossa causa. Se queremos triunfar, precisamos aguardar a palavra divina, a palavra de ordem do Senhor, para que só então possamos agir. A fé que triunfa é aquela que confia inabalavelmente no Deus que comanda a história. Veja bem, estamos no meio de uma crise, mas precisamos compreender que esta crise, apesar de crise e apesar de afetar as nossas vidas, afetar as economias mundiais, afetar os governos, ela continua sob o controle absoluto do Deus da história. Deus
tem o controle de todas as situações. E no meio dessa pandemia, me assusta perceber que alguns estão desesperados, alguns que professam a fé cristã, alguns que professam a palavra de Deus como a única, verdadeira e absoluta palavra, estão desesperados, estão sem rumo, sem saber o que fazer. Eles se esqueceram do Deus que controla a história, do Deus que controla a vida, do Deus que controla todo o universo. Meu irmão, meu amigo, eu quero lhe lembrar, Deus continua no controle absoluto de toda a história. A fé que triunfa, ela sabe que Ele não falhará, que Ele responderá, que Ele não tardará em falar aos nossos corações. Ela sabe que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu, que existe um tempo para que tudo se cumpra. Ela crê que ainda que aparentemente se demore o agir de Deus, o falar de Deus, Ele não falhará. Portanto, meu irmão, meu amigo, meu querido, não tema. O Senhor está no controle da história. O Senhor está no controle da vida. O Senhor está no controle do universo. O Senhor está no controle de todas as coisas. A fé que triunfa é aquela que se apodera da justiça de Deus. O versículo 4 de Abacuque 2 nos declara: o justo viverá pela sua fé. O justo, meu querido, não vive por obras. O justo não vive por vistas. O justo não vive pelo que ele vê no noticiário dos jornais, pelo que ele ouve, pelas circunstâncias humanas, naturais. Ele vê o sobrenatural, o extraordinário de Deus. Ele vive pela fé no Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele espera, pois ele crê na manifestação de Deus. Ele crê no milagre de Deus. Ele crê na resposta divina, que é uma resposta sensata, que põe ordem no caos. A fé vencedora, a fé que triunfa, é aquela que está conectada permanentemente ao princípio de vida. Como diz o verso 4 já citado, o justo viverá pela sua fé. O princípio é viver pela fé e não pelas situações da vida. Abacuque 3,17, o profeta declara: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. E aí ele mesmo responde no verso 18: todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e Ele faz com que os meus pés sejam como da corça, e me leve a andar altaneiramente. A fé que triunfa, ela permanece crendo no Senhor, baseada no Senhor. Ela não esmorece diante dos fatos corriqueiros da vida, ordinários ou mesmo extraordinários, como esta pandemia que assolou o mundo. Mas ela permanece crendo no Senhor, porque o justo não vive pelo que ele vê, ele não vive pelo que ele ouve, ele não vive pelo que ele sente, ele não vive pelas circunstâncias à sua volta. O justo vive pela fé no Senhor e Salvador, Criador dos céus e da terra, aquele a quem ele ama, aquele a quem ele buscou, aquele a quem concedeu a sua salvação e a sua vida abundante. A fé que triunfa é aquela que assume responsabilidade pessoal. Não vamos viver pelas circunstâncias, mas vamos assumir o nosso compromisso com o princípio de viver pela fé. Eu lhe pergunto, aonde está a sua fé?
A sua fé é uma fé titubeante? A sua fé é uma fé vacilante? A sua fé é uma fé que exerce fé quando tudo está bem, mas agora, no meio das lutas, das dificuldades, da pandemia, a sua fé está duvidosa? Meu querido irmão, meu querido amigo, não podemos viver segundo o que vemos, de acordo com as circunstâncias desta vida, mas precisamos viver com uma fé firmada em Deus, crendo que Ele está no controle absoluto de nossas vidas e de tudo que nos envolve. Nenhum mal alcançará a nossa tenda, nenhum mal chegará até a nossa casa. E se porventura algum mal chegar até a sua casa, até a sua família, até os seus bens, até as suas finanças, até o seu emprego, mesmo assim, isso está sob o controle de Deus. E certamente se vivermos com esta fé que triunfa sobre as circunstâncias da vida, Deus lhe dará a vitória e você será abençoado. A fé que triunfa é aquela que tem consciência renovada da inutilidade de uma vida sem fé. Veja bem, querido, uma vida sem fé não serve para nada. Uma vida sem fé, ela já está derrotada, ela já está destruída. O versículo 5 nos declara: assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e como a morte que não se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Meu querido irmão e amigo, o fato único e verdadeiro é que tudo aquilo que este mundo possa nos oferecer, riquezas, bens, mulheres, sexo, ou seja o que for, nada disso sobrepujará, nada disso sobreviverá diante de uma vida sem fé. Ao lermos a galeria dos heróis da fé no livro de Hebreus, vemos descrita e revelada esta verdade absoluta. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Meus queridos, a fé é o único elemento, é o princípio de vida para todo aquele que crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé é o caminho para triunfarmos nesta vida. A fé é o caminho para suplantarmos as crises. A fé é o caminho para alcançarmos os céus. A fé é o caminho para afetarmos, para alcançarmos o coração de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Não viva por vistas. Não viva pelo que você anda ouvindo nos noticiários ou das pessoas pessimistas. Continue crendo, continue exercendo essa fé que vence, essa fé que triunfa, essa fé que alcança o coração de Deus e faz com que Deus abra o seu coração àqueles que o amam, àqueles que o buscam para abençoá-los. Certamente, se você manter a sua fé em Deus, na sua palavra, na sua justiça, assim como Abacuque, mesmo que as circunstâncias que estejam à sua volta sejam terríveis, mas você continuará se alegrando e se exultando no Senhor. Deus lhe fará prosperar e vencer esse tempo de dificuldades. E ao final de toda esta crise,
você sairá dela abençoado, rejubilando de alegria, mais próximo de Deus, conhecendo melhor em espírito e em verdade. E o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. E aqueles que estão ao seu lado verão e crerão que o Senhor é Deus, pois por causa da sua palavra, do seu testemunho, do seu depoimento de vida, aqueles que estão à sua volta, muitos encontrarão a verdadeira fé e a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que Deus o abençoe e o faça prosperar e o faça exultar de alegria em meio a todas as crises que estão à nossa volta.